Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Alberto. Essa videoaula é referente à terceira semana do PET complementado do primeiro ano do ensino médio. Vamos falar um pouquinho sobre a equação do segundo grau e função do segundo grau. E se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Questão número 1. Quais das equações abaixo são do segundo grau? Então, a primeira alternativa aqui, já vou falar que essa aqui não é a equação do segundo grau, porque o maior expoente aqui na variável, na incógnita, é 1. Ok? Aqui não tem nenhum expoente, que é o contrário do item do segundo item aqui, ó. O maior expoente é 2. Então, esse aqui eu tenho é uma equação, mas ela é do primeiro grau, no item A, tá? Vou colocar aqui que essa aqui é do primeiro grau. Essa aqui é do segundo grau, então, beleza. Então, essa aqui, sim, não é uma equação do primeiro grau, do segundo grau. Essa é uma equação do segundo grau. Esse aqui, ó, vamos só lembrar, para ser uma equação do segundo grau, ela tem que ter essa cara aqui, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Só que o a tem que ser diferente de zero, beleza? Então aqui nesse caso, meu a é igual a zero, aqui meu b é igual a 4 e meu c é igual a menos 3, perdão. Então, essa equação aqui não é do segundo grau, beleza? Essa outra aqui, o maior expoente é 3, então também não é uma equação do segundo grau. E a terceira, a próxima aqui, ó, 4x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu tenho que o a é igual a 4, ok? O b não tem, é igual a zero, mas não tem nenhum problema. E o c é igual a menos 1. Então essa equação aqui também é do segundo grau. Então estou dando certinho nas equações que são do segundo grau. E o último item aqui, ó, x ao quadrado menos 7, isso aqui não é uma equação do segundo grau, ok? Para ser uma equação do segundo grau, deveria ter uma igualdade aqui. Como não tem, ela não é uma equação do segundo grau. Na verdade, nem é uma equação, né? Para ser uma equação, deveria ter igualdade. Aqui eu só tenho uma expressão algébrica, x ao quadrado menos 7x. É uma expressão algébrica. E se ela, para se tornar equação do segundo grau, deveria colocar igualdade, igual a qualquer coisa. Vou colocar aqui igual a zero, por exemplo. Beleza? Encontre as raízes das equações. Letra A, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Então, eu tenho a equação do segundo grau e eu sei que o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 5 e o valor de C é igual a 6. Então, para encontrar as raízes, vou usar a fórmula resolutiva e primeiro vou encontrar o valor de delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é B menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Então, meu delta é maior que zero, significa que eu tenho duas raízes reais. E eu vou continuar resolvendo a questão aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 1, já vou colocar 1 aqui. 2 vezes a, 2 vezes 1, então é 2. Ou seja, x é igual a 5 positivo, mais ou menos 1, dividido por 2. Então, eu vou ter duas raízes. A minha primeira raiz é 5 mais 1 sobre 2. Isso aqui vai ser... Deixa eu colocar aqui, ó. X é igual a 5 mais 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6 sobre 2, que é igual a 3. E a minha outra raiz é igual a x 5 menos 1, ok? Sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Ou seja, a minha raiz 1, x1 é igual a 2, meu x2 é igual a 3. Deixa eu apagar isso aqui. Então, tranquilo, encontrar uma solução das equações. Significa, dessa equação, significa que se eu substituir lá no lugar, lá está x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Significa que se eu colocar 2 aqui, ó, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, isso aqui vai ser igual a zero, ok? Vamos confirmar, 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é 10, mais 6. Então, se eu somar isso aqui, isso aí dá zero, ok? A mesma coisa acontece se eu substituir por 3. Se eu pegar 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6, isso aqui vai me dar quanto? 9, menos 15, mais 6, que isso aqui também vai ser igual a zero. Ou seja, esse valor aqui, ó, 3 e 2, são as raízes da minha equação.
Letra B. Eu quero resolver a equação 2x² menos 8x mais 8 igual a zero. Quero encontrar quais são os valores de x que eu vou substituir aqui nessa equação que vai tornar essa igualdade verdadeira. Então vamos lá. O valor de A é igual a 2, o valor de B é igual a menos 8 e o valor de C é igual a 8. O valor de delta é B² menos 4AC. Delta é menos 8 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é igual a 8. Então, o valor de delta é 64 menos 4 vezes 2 é igual a 8, vezes 8 vai dar 64. Então, o valor de delta é igual a zero, ou seja, meu delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Então, quem são elas? É o x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos, o valor de b é menos 8, mais ou menos raiz de zero, 2 vezes 2, o valor de a é 2. Então, tem que o x é igual a 8, mais, que vai ficar 8 positivo, mais ou menos zero dividido por 4. Então, simplesmente, meu x é igual a 8 dividido por 4, que implica que x1 é igual a x2, que é igual a 8 dividido por 4 é igual a 2, ok? Então, esse é o valor que eu vou substituir lá na equação, ó, 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 2, mais 8, isso aqui vai ser igual a zero. 2 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 8 vezes 2 é 16, mais 8, ok? Isso aqui vai dar 8 menos 16, e essa soma aí vai ser igual a zero. Então, é a minha raiz, ou zero da minha equação. Minha raiz, né? O zero não seria legal usar essa definição que é essa palavra zero. É minha raiz é a raiz da equação. Agora minha equação é x² menos 5x mais 8 igual a zero, onde o a é igual a 1, o b é igual a menos 5 e o c é igual a 8. Então, o valor de delta é b², então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 25 menos 32. Então, nesse caso, meu delta é menos 7, ok? Como o meu delta é menor que zero, então eu não vou ter, não existe raízes reais, ok? Não existem raízes reais. Deixa eu escrever isso aqui, não existem raízes reais, eu repeti a palavra aqui. Reais. Então, bora lembrar. Se meu delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Se meu delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes. E se meu delta é menor que zero, eu não tenho raízes reais. Questão 3. A soma de um número com seu quadrado é 90. Calcule esse número. Então, vamos lá tentar descobrir qual é o valor desse número. Quem é esse número, né? A questão é o seguinte. Esse número eu não sei quem. Eu vou chamar eles de x, ok? É o valor que eu quero descobrir. Então, a soma de um número, então x mais o seu quadrado é igual a 90. Ok? Então, só reescrevendo isso aqui, eu posso escrever isso assim. X² mais x menos 90 é igual a zero. Ok? Então, vamos lá resolver. Primeiro, eu sei que o valor de A é igual a 1. O valor de B eu sei que é igual a 1. E o valor de C é igual a menos 90. Então, vou descobrir o valor de delta. O valor de delta é b² menos 4ac. Delta, então, é 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, menos 90. Então, o valor de delta é igual a 1 mais 360. 4 vezes 1 vezes 90 vai dar 360 e menos vezes menos vai dar mais. Então, delta é igual a 361. Então, o valor que eu estou procurando, o x que eu estou procurando é quem? É menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos b, no caso menos 1, mais ou menos raiz de 361, ok? Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, o valor de x é igual a menos 1, mais ou menos, a raiz de 361 é 19, tá? Você pode conferir aí, fazendo 19 ao quadrado, você vai confirmar que vai dar 361. E aqui, 2. 2 vezes 1 é igual a 2. O valor de x, então, é menos b,
ou melhor, vou continuar isso aqui, ó, como eu costumo fazer. X é igual a menos 1 mais 19 dividido por 2. E o meu outro x é igual a menos 1 menos 19 dividido por 2. Esse aqui vai dar 18 dividido por 2, que é igual a 9. E o outro vai ser menos 20 dividido por 2, que é igual a menos 10. Ok? Então, encontrei dois valores para x que vai satisfazer aquela condição. Eu posso verificar aqui se esse valor que eu encontrei é válido. Ok? Vou pegar aqui, por exemplo, o menos 10. Vou pegar aqui, ó, menos 10 ao quadrado. Ok? Estou substituindo aqui, ó, menos 10 ao quadrado, mais 10, mais menos 10, né? Menos 90. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 100. Menos 10, menos 90, e isso aqui é igual a zero. Então, você pode fazer a mesma coisa aqui e testar o 2. O 10 eu fiz e deu certo. Faça aí com 2, não, perdão, 9. Então, seria aqui, ó, 9 ao quadrado, mais 9, menos 90. Isso aqui será que vai ser igual a zero? Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser 81, mais 9, menos 90. Eu só risquei aqui, viu, pessoal? Só não precisa apagar. Vai dar 90, menos 90. Ok, isso aqui é igual a zero. Então, esses são os dois valores de x que satisfazem o nosso problema. Então, ao invés de encontrar um valor, calcule esse número e encontrei dois valores. Questão número 4. A soma do quadrado de um número. Então, eu vou chamar esse número de x. Ok? Então, x mais o seu quadrado é igual a 12. Calcule esse número. Então, a ideia é semelhante ao exercício anterior. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever isso aqui, ó, assim, x ao quadrado mais x menos 12 é igual a zero. Beleza? E já vou falar que o valor de A é igual a 1, o valor de B também é igual a 1, e o valor de C é igual a menos 12. Então, bora lá encontrar o valor de delta. Delta é B ao quadrado. Vou reescrever aqui para a gente relembrar, para vocês decorarem e nunca esquecer. Então, B, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, o valor de A é igual a 1, o valor de C, menos 12. Ok? Então, delta é igual a 1, mais 48, delta é igual a 49. Então, eu tenho um delta maior que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Quem são elas? É o x igual a... Isso aqui não é nada não, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui. E vou trocar essa caneta também, vou usar a preta agora. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 49, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. X é igual a menos 1, mais ou menos 7, que a raiz de 49 é igual a 7, dividido por 2. Então, vou ter duas raízes aqui, um x aqui e outro x aqui. 1 é menos 1 mais 7 dividido por 2, que é igual a 6 dividido por 2, igual a 3. Então, o possível valor de x é igual a 3 e o outro valor é o menos 1 menos 7 dividido por 2. Vai dar menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Então, são os dois valores que satisfazem aquela equação, ok? Se você tem a equação aqui, x ao quadrado mais x menos 12, quando você substituir aqui na equação o 3, se você pegar 3 ao quadrado mais 3 menos 12, isso aqui vai dar 9 mais 3 menos 12, que é igual a zero, ok? A mesma coisa acontece quando você pega o menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado mais menos 4 menos 12. Aqui vai dar 16, ok? Menos 4, menos 12, isso aqui é igual a zero. Então, são os números que eu estava procurando de fato. Agora nós vamos falar um pouquinho de função do segundo grau. Então, eu tenho essa função aqui, ó, esboce o gráfico das seguintes funções. f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para essa função como uma equação. Então, vou escrever dessa forma. E quando eu faço isso aqui, eu vou precisar encontrar as raízes dessa equação. Vamos lá. O valor de A aqui é igual a 1, o valor de B é menos 4,
e o valor de C é igual a 4. Então, vou ter que meu delta é igual a menos B ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, ok? Delta é igual a 16, menos 16. Então, meu delta é igual a 0, significa que eu vou ter duas raízes reais iguais. Vamos lá identificar quem são elas. É o x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos, o valor de b é negativo, menos 4, mais ou menos raiz de 0 é 0, vou colocar 0 aqui, tá bom? E 2 vezes a, então isso aqui é 2. Então, a minha raiz é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, significa o quê? Até agora, o que eu sei? Eu sei que, deixa eu colocar aqui de preto. Se isso aqui é uma raiz, significa que a função, o gráfico dessa função vai passar no ponto 2 e 0, ok? Significa que se meu x for igual a 2, meu y é igual a 0. E o outro ponto importante é esse aqui, o valor de c. Que esse c é quem? Esse c é o ponto 0 e 4. Se o x for igual a 0, meu y é igual a 4, beleza? Então, já tem esses pontos aqui, ó, 0 e 4. Outra coisa importante que eu preciso determinar é o x-vértice e o y-vértice. X-vértice é igual a quê? Menos b sobre 2a. Menos, qual é o valor de b? É menos 4, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 4 positivo, dividido por 2, que é igual a 2. E o meu y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. Só que meu delta é 0, então vai ficar menos 0 dividido por 4 vezes 1, que é igual a 0. Então, o meu outro ponto, o meu vértice é o x igual a 2 e o y igual a 0, que é o mesmo ponto que eu já tenho aqui, beleza? Então, o que eu poderia fazer? Eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Então, quando eu marco esses dois pontos, eu tenho que o vértice, tá? Tá aqui de preto, é o meu V aqui, e o C aqui, ó, que é outro ponto. Então, o que eu faria? Eu sei que o meu A, aqui na função, meu A é maior que zero. Então, vou ter o meu gráfico da função, seria uma coisa assim. O gráfico da função seria uma coisa desse tipo. Então, a ideia era eu começar a esboçar o gráfico, descer até aqui no ponto mínimo, tá? No vértice da parábola e começar a subir. Só que se eu for fazer isso, não vai ficar muito legal, porque desenhando aqui não vai ficar perfeito. Então, o que eu trago para vocês é o gráfico já pronto, passando por esses dois pontos. Mas a ideia seria essa que eu comecei a fazer para vocês. Então, aqui está o gráfico da minha função, beleza? Então, tem o gráfico, ela vem decrescendo, o gráfico é decrescente aqui, a minha função é decrescente, até que no vértice da parábola, e depois ela começa a subir infinitamente, ok? Agora, a minha função é q de x igual a menos x ao quadrado, menos 4x, menos 5. A ideia é a mesma. O que eu vou fazer? Olhar para a função como se fosse uma equação, ok? Então, vou aqui igualar a zero. Encontrar as raízes, ok? Então, o valor de A, deixa eu anotar aqui. O valor de A é igual a menos 1. O valor de B é igual a menos 4. E o valor de C é igual a menos 5. Então, o valor de delta é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes menos 5, que é o valor de C. Delta é igual a 16. Menos vezes menos vezes menos vai dar menos. E aqui vai dar menos 20. Então, delta é igual a menos 4. Significa que não tem raízes. Essa função não vai tocar o eixo das abscissas. Então, um possível gráfico, como eu tenho aqui com o valor de... Eu também sei que o A é menor que zero, tá? O valor de A aqui é menos 1, tá menor que zero. Um possível gráfico seria o seguinte. Um gráfico passa dessa forma aqui, ó. Beleza? Seria um possível. Vai passar aqui no menos 5, porque como nós discutimos agora há pouco, esse é um ponto do meu gráfico lá. Esse é o ponto 0 e menos 5, ok? Então, outra coisa que vai ajudar a gente a terminar de esboçar, para a gente esboçar o gráfico da função é encontrar aqui, ó, o x-vértice. O x-vértice é menos b sobre 2a, menos o valor de b é menos 4, e o valor de a é igual a menos 1. Então, isso aqui vai dar 4 dividido por 2, isso aqui vai dar
dividido por menos 2, né? Isso que vai dar menos 2. X é igual a menos 2. E o meu y vértice é menos delta sobre 4a. Meu delta é menos 4, então vai ficar menos 4, dividido por 4 vezes a, que é igual a menos 1. Isso aqui vai ficar 4 positivo, dividido por 4 negativo, vai dar menos 1, ok? Então, os pontos que eu tenho é quem? Aquele ponto C, vou chamar aqui de C, tá? Ele é 0 e menos 5. E o outro ponto é o meu vértice. Quem é o vértice? É o x igual a menos 2 e meu y é igual a menos 1. Então, eu marcando esses pontos aqui, ó, eu tenho o vértice aqui, ok? Deixa eu pegar o pincel, deixa eu marcar aqui, ó. Esse aqui é o vértice, menos 2 e 1. Meu x, a horizontal aqui, vale menos 2. E meu y aqui na vertical, né, vale menos 1. E aqui é o ponto C. Quem é esse ponto C? É o ponto 0 e menos 5. Então, para eu esboçar o gráfico dessa função, é a mesma ideia. Eu sei que o a é menor que 0. Então, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, tá? Se eu fosse desenhar, ficaria uma coisa desse tipo. Mas, da mesma forma, eu vou trazer o gráfico pronto para vocês aqui, passando nesses dois pontos. Tem uma outra maneira que é atribuir valores para a função, e atribuindo valores ali, e depois marcar no plano cartesiano e ligar esses pontos. Não é a minha maneira preferida e não é a melhor maneira, tá? Porque muitas vezes você não vai encontrar esse ponto aqui, o ponto C, e não vai encontrar o vértice da parábola. O vértice é um dos pontos mais importantes, beleza? Por que ele é um ponto importante? Porque aqui mostra que a minha função ela é crescente, ó. Ela é crescente até no vértice da parábola, ok? Até aqui, até no x igual a menos 2, e depois ela começa a decrescer infinitamente. Então, o vértice é um ponto muito importante quando eu estou esboçando o gráfico da minha função. Item C. Agora a minha função é r de x é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, a ideia é a mesma. Eu vou aqui encontrar o valor de a, ou melhor, vou olhar para essa função como uma equação, tá? Então, vou olhar dessa forma. Isso aqui é igual a 0. E o meu a é igual a 1. Meu b é igual a 6. E o meu c é igual a 9. Então, delta é igual a b, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, meu delta é igual a 36 menos 36, ou seja, meu delta é igual a 0. Significa que eu vou ter duas raízes reais iguais. E só lembrando, esse aqui é um ponto, tá? Esse aqui é o ponto que eu estou chamando de ponto C, que é x igual a 0 e y igual a 9. E agora, para me ajudar, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu sei aqui também que o a é maior que 0, beleza? Então, quando for esboçar o gráfico da função, eu sei que eu vou ter uma coisa do tipo... Ele vai passar aqui no 9, ok? O gráfico da função vai passar aqui no 9. Eu vou ter uma raiz real, tá? Eu não sei quem é esse cara aqui, é o que eu vou descobrir agora. Então, por enquanto, é um rascunho do meu gráfico. Meu x é igual a menos b, então menos 6, mais ou menos raiz de 0, é 0, dividido por 2 vezes a, no caso, 2, né? Então, o x que eu estou procurando, meu x1 é igual a meu x2, e esse cara é igual a quem? Menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, vamos lá anotar os pontos que eu já tenho para esboçar o gráfico da minha função. Eu tenho os pontos... onde que eu vou marcar? Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho o ponto C, que é igual a 0 e 9. Eu tenho esse outro ponto aqui, ó, que é o ponto x igual a menos 3 e o y igual a 0. E eu vou calcular agora o x-vértice. O x-vértice é menos b sobre 2a. Que, na verdade, vai coincidir com esse ponto aqui, beleza? Menos b sobre 2a vai coincidir por quê? Olha só uma observação aqui. Quando eu estava calculando aqui, ó, esse x era quem? Era menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que o meu delta era igual a 0. Então, eu fiquei com quem? Menos b sobre 2a. Beleza? Mas só por curiosidade, eu posso terminar de calcular aqui, ó. E vou encontrar menos 2 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 3. Beleza? Então, ganhar tempo. E o y-vértice é quem? A mesma coisa. O y-vértice é menos delta sobre 4a. Só que quem é meu delta? Meu delta é igual a 0. E aqui, 4 vezes 1 vai dar 0, certo? O 0 dividido por alguma coisa dá 0.
Então, o vértice da parábola, o outro ponto, esse aqui na verdade é meu vértice e é o outro ponto, beleza? Eu vou marcar esses dois pontos lá no plano cartesiano, ok? Como eu marquei aqui, ó, o vértice está aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês, o apontador. Esse é meu vértice, o ponto menos 3 e 0. E aqui o outro ponto é x igual a 0 e o y igual a 9. Então, eu vou ligar esses pontos, seria uma coisa, como a maior que 0, ia ficar uma coisa mais ou menos assim, tá? Não ficou legal, mas eu vou mostrar aqui, ó. Foi como eu desenhei aqui para vocês, seria uma coisa desse tipo. Só que, na verdade, não é do lado direito, né? Minha raiz é negativa, então vai ficar aqui do lado esquerdo, beleza? Então, esse é o gráfico da minha função. E dá para eu analisar o seguinte, que ela é decrescente até aqui, ó, no x igual a menos 3, aí depois ela começa a subir. Essa é uma informação importante quando a gente está resolvendo um problema que envolve a equação função do segundo grau, beleza? Então, é importante que você saiba fazer essa análise. Ela é decrescente nesse intervalo, para x menor que menos 3 e para x maior que 3 ela é crescente. Letra D. G de x é igual a x ao quadrado menos 4. Então, vamos lá encontrar as raízes dessa função. Olha só, eu vou olhar para ela como uma equação. Então, seria isso aqui. Eu não vou usar aquela fórmula, tá? Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é verdade, ok? Então, o valor de x é igual a mais ou menos raiz de 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Então, eu tenho os seguintes pontos. O x, quando o x for igual a 2, meu y é igual a 0. Quando o x for igual a menos 2, meu y é igual a 0. Então, eu tenho as duas raízes aqui, ó. X igual a menos 2 e o x igual a 2, beleza? E esse outro ponto que a gente está sempre destacando, ponto C. Ele é o ponto x igual a 0 e o y igual a menos 4. O que mais que eu posso destacar aqui? Ó? Eu posso encontrar meu x-vértice. Meu x-vértice é quem? Menos b sobre 2a. Só que o b não tem ali, né? Então seria 0 sobre 2a. Seria menos 0. Então isso aqui vai dar 0. E meu y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então eu vou ter que procurar menos delta, né? Ficou faltando um menos aqui. Vou procurar o delta. Delta é b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, ok? Então, o delta é igual a 16. Então, ficaria aqui menos 16 sobre 4 vezes 1. Então, ficaria 16 menos 16 dividido por 4. Isso aqui é igual a menos 4. Então, o vértice da minha parábola é x igual a 0 e o y é igual a menos 4, ok? Que é justamente o ponto que eu encontrei aqui, beleza? Meu a também, eu sei que meu a é maior que 0. E outra coisa, quando eu tenho aquele tipo de função ali, ó, eu tenho a coisa do tipo x ao quadrado menos 4x é igual a 0, ok? Na verdade, minha função, mas quando eu olho para a equação, deixa eu escrever isso diferente. A minha função g de x tem essa cara aqui. Então, quando eu for esboçar o gráfico da função, eu sei que vai ficar uma coisa desse tipo. Como ela passa no menos 4, ela seria um gráfico desse tipo aqui. Beleza? Não, menos 4 não. Menos 4 está lá embaixo, né, gente? Isso aqui poderia ser um valor positivo, sei lá, poderia falar que é 3. Então, passaria dessa forma. E aqui passa no menos 4. Então, ele ia passar aqui, ó. Ele passa lá no menos 4. O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar que esse lado esquerdo e esse lado direito, é como se um fosse reflexo do outro. O eixo y divide o gráfico ao meio. Isso vai acontecer sempre que eu tiver uma função do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais c, ok? Observa que o valor de b é igual a 0. Se o valor de b for igual a 0, sempre eu vou ter um gráfico desse tipo. Meio que o y dividindo ele ao meio, beleza? Eu não sei se eu fiz confusão ao tentar explicar isso, mas espero que não. Vamos lá. Eu quero marcar esses pontos aqui, ó, esses 4 pontos aqui no plano cartesiano. Então, eu marquei o x1, menos 2 e 0, o outro x aqui, o outro aqui, o vértice, e ficou faltando marcar quem? Na verdade, o vértice aqui, né? O vértice coincide com o valor de c aqui. Então, tá os dois aqui. Então, o que eu ia fazer? Eu ia ligar esses pontos aqui, beleza? E quando eu ligar, eu vou ficar com o seguinte gráfico.
Então, esse é o gráfico da minha função g de x é igual a x ao quadrado menos 4x. Ou melhor, perdão, g de x é igual a x ao quadrado menos 4. Ok? Então, tá aí o nosso gráfico. Letra E. H de x é igual a menos x ao quadrado mais x mais 2. Então, seguindo a ideia que nós fizemos até agora, eu vou olhar para essa função como sendo uma equação, ok? E vou encontrar as raízes dessa equação. Então, vamos destacar aqui o valor de A é igual a menos 1, ok? Que é o cara que está aqui. O valor de B é igual a 1, que é o cara que está aqui. E o valor de C é esse sujeito aqui, o termo independente, que não tem a incógnita, não tem a variável. Então é o seguinte, vamos lá. Vou achar o valor de delta. Delta é b ao quadrado, então 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 1. Isso aqui vai dar 4 positivo, vezes 2 vai dar 8, então mais 8. Então delta é igual a 9. Então vou ter duas raízes reais, porque o delta é maior que zero. Quem são essas raízes? As raízes é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, né? Mais ou menos. Deixa eu apagar isso porque não ficou legal não. Achei que ficou mais feio do que de costume. Então, b menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X é igual a menos b, então 1, mais ou menos raiz de 9, né? Raiz de 9 é 3. 2 vezes a, 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Então, as minhas raízes são quem? Vou anotar aqui, ó. As minhas raízes é menos 1 mais 3 dividido por menos 2. Isso aqui vai dar 2 positivo dividido por menos 2. Isso aqui vai ser menos 1. Minha outra raiz é quem? Menos 1 menos 3 dividido por menos 2. Isso aqui vai dar menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2 positivo. Ou seja, os pontos que eu tenho até agora, vamos colocar aqui. É esse aqui que eu sempre destaco, x igual a 0 e o y igual a 2. Então, vou colocar aqui, ó, ponto C, 0 e 2. Agora, eu tenho essas duas raízes aqui, ó. Então, eu tenho o ponto menos 1 e 0 e o ponto 2 e 0, ok? Eu também sei que meu delta, meu A, é menor que 0. Então, o gráfico, eu já posso pensar nele aqui, seria uma coisa do tipo... Vamos ver, ele passa no 2, então vou colocar aqui, ó, o 2 está por aqui. Ele vai ser um gráfico desse tipo e vai passar no menos 1 e no x igual a menos 1 e no x igual a 2. Então, vai passar aqui no menos 1 e no x igual a 2. Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Na verdade, não é bem assim não, né? Se meu A é menor que zero, eu vou ter um gráfico mais ou menos desse tipo, beleza? Então, eu teria uma coisa, pode ser que fique dessa forma aqui. Mas ainda não é possível confirmar. Vamos lá encontrar o x-vértice e o y-vértice. X-vértice é menos b sobre 2a, ok? Menos b, o valor de b é igual a 1, dividido por 2 vezes a, meu a é igual a menos 1. Menos 1, tá? Esse é o menos 1. Aqui de baixo, então, vai dar menos 2 no denominador. Isso aqui vai dar meio. E o y-vértice é quem? É menos delta, então menos 9 sobre 4 vezes a. Então, vai ser essa coisa aqui. Ou seja, menos 9 dividido por menos 4, isso aqui vai dar 9 sobre 4 positivo. Então, outro ponto aqui que eu poderia colocar é o ponto V, juntando com aqueles três lá de cima, tá? É o x igual a meio e o y igual a 9 quartos. Então, eu não vou tentar marcar isso aqui no gráfico, não vai ficar legal. Vamos lá marcar esses pontos no plano cartesiano. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa é a minha raiz, tá? Menos 1 e 0, esse ponto aqui. Esse é o ponto 2 e menos e 0, ok? X igual a 2 e o y igual a 0. Esse ponto aqui é o ponto C, 0 e 2. E esse ponto A, na verdade não é o ponto A, né? O ponto B, o vértice, é o máximo da minha parábola. Significa que ela vai subir, subir, ok? Vai subir até chegar no limite aqui no A e vai começar a descer novamente. Então, esboçando esse gráfico, eu vou chegar nessa situação. Então, ela é crescente até
no vértice da parábola aqui e depois ela começa a decrescer infinitamente, ok? Obrigado por assistir o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Abraço e até a próxima semana.